Interessante. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando aqui uma live que tem muito significado para mim, de tal maneira que eu gostaria de dizer desde o começo que essa live ela é diferente. Ela é diferente por vários motivos, né? Principalmente por conta de nós estarmos fazendo uma celebração com muita, vamos dizer assim, simplicidade do nosso papo de domingo de número 150. Então, enquanto os meus convidados e o nosso convidado principal da noite, Mino Castelo Branco, vai entrando, eu vou agora recebendo vocês e dizendo mais uma vez, né, que é uma alegria muito grande por poder estar aqui com o Mino Castelo Branco, com vocês e celebrando esse papo de domingo de número 150. Eu vou colocar aqui o comentário, tá certo? Vou colocar aqui o comentário para deixar claro qual é a nossa proposta aqui da nossa live, tá certo, gente? E daqui a pouco aí Adriana Teixeira, minha prima, Gil Finato, a Cláudia Alexandre, Luiz Gomes, gente, José Pinto Neto, cara, Pinto Neto, Luiz Gomes, gente, poxa, que legal, gente muito boa aqui, eu tô vendo o Mina aqui, a Jennifer Montenegro, gestão delas, a minha esposa querida, gente, que alegria, viu, receber todos vocês aqui. E devagarzinho aqui a gente vai recebendo, né, os nossos convidados, vão todos entrando, a Ivoneide, o Ricardo Bezerra entraram também. Gente, olha, que legal, né? A revista não podia deixar de estar aqui, né? Porque aqui nós vamos falar de criatura e criador. Emanuel Ponte, cara, que legal. Né? A Jocacha está conosco também. Vamos lá, gente, que legal. Ximenes, Marfisa, Karina. Bom, eu vou receber agora o nosso amigo Mino Castelo Branco. Eu quero que todos que estão aqui sintam-se devidamente saudados aqui pela presença de vocês, a Vitória e tudo. E agora eu vou chamar o nosso convidado, Mino Castelo Branco. Vamos lá. Mino cartunista, tá aqui, ó. Mino, pede agora para entrar novamente, Mino, tá? Para que a gente possa lhe receber, tá? Por favor, mais uma vez, eu peço que o Mino entre para a gente receber, Mino, aqui. Entra na live novamente. Ricardo e Beth, é isso aí, legal demais. Adriana, tudo bom? Como é que vai? A Adriana tá aqui, ó. Tá? Fabrício Santos, né? Muito legal mesmo. E vamos lá, Mino. Aguardando por você. Germana, João. Só aguardando aqui mais um pouquinho o Mino chegando, tá? Deixa eu ver aqui mais uma vez. Vamos aqui. Eu preciso que o Mino peça para agora participar da live. Ele está aqui na live. Agora ele tem que pedir para participar da live para que a gente possa começar. Gente, enquanto o Mino pede para entrar aqui na nossa live, eu vou falando para vocês uma história que eu quero contar rapidamente antes de o Mino assumir a palavra com a gente, tá certo? É que em que momento começou o nosso papo de domingo, gente? E de que maneira isso chegou até aqui? Primeiro, eu quero deixar claro que foi de uma maneira super despretensiosa, tá? Que um dia eu resolvi escrever, tá? Algo que era importante para mim, tá? Importante para mim sobre empresários, né? Então eu resolvi que deveria me comunicar com empresários, com pessoas que conhecem qual é a minha trajetória, exatamente no dia em que eu estava, assim, um dia antes do dia do trabalho. E aí eu fiz um texto propondo para as pessoas uma reflexão que entendesse que o empresário também é um trabalhador, que portanto merecia homenagens. Isso foi há 3 anos atrás, e em virtude desse... Vamos lá, eu vou chamar o Mino aqui. Deixa eu... Tá aqui, vou convidar o Mino. O Mino agora. Pronto. Ok? Convidei o Mino.
Então, gente, eu fiz um texto, ok? Olha aí o nosso amigo Mino, olha aí, caramba, cara, o Mino não só chegou, tá? Ele chegou chegando, é diferente, viu? Caramba, deixa eu desligar aqui esse sonzinho. Tudo bem, Mino? Você Tudo, me ouve? tudo ótimo. Que maravilha, Tô. Mino. Você chegou logo me deixando sem jeito, porque com um painel desse atrás de você, como é que eu fico agora? Só se eu for para o Já- jardim aqui de casa. Eu vou aqui para o jardim aqui de casa. Mino, seja bem-vindo, tá? É uma alegria muito grande receber você aqui. Nós já temos vários amigos aqui entrando na nossa live. E eu quero dizer que é uma alegria muito grande te receber, que essa live é uma live em virtude aqui da gente estar chegando ao número 150 do Papo de Domingo. Né? Você é um. Só um minutinho. Ah, Estão pedindo aqui para eu desativar os comentários, porque são muitos comentários, então eu vou desativar, tá? Assim, já já eu consigo isso aqui. Então, Mino, eu estou dizendo para que a turma toda que eu resolvi fazer essa live para celebrar esse número 150, tá bom? Do Papo de Domingo, tá? Deixa eu ver se esses já estão desativados aqui os comentários, tá? Vamos fazer aqui essa operação. Ai, ai. E eu vou aqui lutando aqui com esses comentários e tudo. Mino, vamos lá. Indo direto ao ponto, eu estava comentando aqui com as pessoas que eu tive o privilégio de começar esse papo de domingo, falando de um tema que muito me faz diferença, que é importante para mim, pelo fato de eu ser empresário. E aí eu fiz uma homenagem a vários empresários por ocasião do Dia do Trabalhador, e isso repercutiu de tal maneira que eu resolvi fazer mais um texto, e mais um texto aos domingos, e mais um texto. E agora estamos com 150. E, gente, eu tenho o privilégio de receber aqui o Mino celebrando aqui esse número que para mim é bastante marcante. Mino, mas a live é para falar do meu amigo Mino Castelo Branco, ok? Mas ainda o Mino, o Hermínio Castelo Branco, não é isso? Hermínio Macedo, Castelo Branco. Hermínio Macedo Castelo Branco. Exato. Mino, me diz uma coisa, tá? Começando aqui naquela brincadeira, eu entrei em contato com o Mino mais cedo para tentar fazer aqui um ensaio dessa live, e ele falou assim, Fred, não vamos fazer ensaio não, senão gasta pilha, né? Então agora chegou a hora da gente gastar a pilha, agora é a hora, né? Agora é a hora. Mino, eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, dizendo para nós todos como é que você se define. Quem é Mino Macedo Castelo Branco? Bom, antes de mais nada, Fred, eu quero dizer, porque eu estou aqui na sua frente, estou aqui nessa presença, graças aos meus dois amigos que trabalham comigo, o Regis Freitas e a Jocasta. Valeu, turma. Foram eles Obrigado, Jocasta. que criaram todo o cenário, fizeram tudo. Eu estou aqui graças a eles. Parabéns. Eu sou analfabeto de pai e mãe da tecnologia atual. Mas você quer que eu me apresente? Gostaria que você se apresentasse para todos nós da maneira como você se define. Quem é o Mino? Acho que a melhor definição para mim profissionalmente, é cartunista. Eu gosto muito desse nome, Cartunista. cartunista. Ele é despretensioso, ele é uma profissão que eu acho muito bonita, sabe? Onde eu encontrei as pessoas mais assim, espetaculares que eu conheci na parte profissional, foi do cartoon. Sim. E agora, como pessoa, é esse Macedo Castelo Branco, né, de uma família que eu me orgulho muito, e até pelos parentescos que eu tenho por trás Que disso legal. tudo. Que Nome legal, Mino. nobre, figura pobre, mas vamos levando para frente. Pobre de quê, né? Depende É, do que nós estamos falando, né, Mino? Você é um dos caras mais criativos que eu conheço. Legal. Você se define como um cartunista, mas o Mino é formado em Direito.
E aí eu queria que você nos contasse, menino, como é que você, tendo se formado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Ceará, e tenho certeza que na época que você se formou, Direito, Medicina e Engenharia era aquilo que consagrava as pessoas para um sucesso econômico-financeiro. E o Mino disse, não, eu não vou ser advogado. E aí? Não, Fred, eu não tinha nenhuma coisa, nada na frente de pretensão de ser isso ou aquilo. Eu não sabia o que é que eu era, o que é que eu ia ser. Mas eu sabia que meu pai, ele tinha um desejo muito grande que tivesse um filho formado. Meus dois irmãos foram para o Banco do Brasil, minhas irmãs foram professoras da escola normal, e só restava eu, o ponta de rama, né, o caçula, que Sim. tinha que preencher esse desejo do meu pai. Eu assistia muito filme com ele, tudo que aparecia, cenas do tribunal, filmes americanos, né, com aquele direito chique, né, aquela coisa bacana. Direito chique, é verdade. E eu estava, nessa época, eu estava sem fazer nada e sem saber nem para onde ia, nem o que ia fazer. Quando um amigo meu, o Aziz Gereissati, o maior jogador de basquete cearense de todos os tempos, pessoa maravilhosa, foi lá em casa preocupado comigo, porque o vestibular que ia ter naquela ocasião era o último vestibular que a matemática não tinha peso. A matemática era só, bastava tirar um e você ia passar. E a minha grande inimiga de toda a minha carreira estudantil foi a matemática. Basta dizer, Fred, que eu fui um brilhante aluno no primário, no ensino fundamental, mas quando eu passei da admissão para o ginásio, para o ensino médio, eu tive uma dificuldade muito grande e me tornei um péssimo aluno por causa da senhora matemática. Eu fiquei sendo um zero à esquerda nessa matéria. E aí eu corri para poder, ele me levou lá na faculdade, eu me inscrevi no vestibular, e foi o famoso vestibular da época da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi adotada como tema da prova de português. Mas português era o meu fraco. Eu gostava muito de português, porque eu tinha tido um grande professor, que é o Eduardo de Ataí Bezerra de Menezes, que ensinou ensinou português, ensinou a gente a escrever, a ler, deixando de lado quase totalmente a gramática. Ele dizia que o povo é quem fazia a língua e que a gente ia aprender lendo, falando e escrevendo. E esse foi o meu aprendizado. E com isso eu entrei na faculdade de Direito. Legal. Na faculdade, eu me deparei com... É que o Beto mandou uma mensagem para você, Mino, você está sendo tão elogiado, eu diria assim, tão aclamado aqui pelas pessoas que estão entrando na live, que eu resolvi parar para dizer, eu não conseguiria enumerar todos. Mas a Fátima Duarte está lhe elogiando aqui agora, e o próprio Beto Estudas te mandou um abraço para você. Você é grande muito querido. Beto, meu grande amigo, muito querido, graças a Deus. Mas a minha fortuna na vida é essa. A minha fortuna é essa. Eu digo assim, eu tenho mais do que Roberto Carlos, né? Mais do que 1 milhão de amigos. Porque, mais do que 1 milhão de amigos. Porque o pessoal diz que amigo se conta nos dedos, mas eu acho que isso tem que ser revisto, sabe? Porque no meu caso, a minha grande fortuna são eles. Amigos que têm de 40, 50, 60 anos de amizade. Que legal. Dele. A Marília Macedo é outro, o Roberto Macedo. Tem esse pessoal maravilhoso, o Luiz São Arraes. primos, a Marília Macedo é seu primo? É primo? A Marília e Roberto? Tem que ser, porque não é possível uma amizade tão grande, uma família tão próxima, não serem primos. Né? Nós nunca questionamos isso, nunca fomos atrás. Mas o seu Macedo, uma vez, eu estava no almoço na casa dele, com o Roberto, com a Marília e tudo, e ele chegou para minha esposa, o seu Macedo, e disse, minha filha, me diga uma coisa. Existe algum lugar nessa cidade, alguma casa nessa cidade, onde esse seu marido seja tão querido, tão bem recebido? Ela disse, não, seu Macedo, realmente porque eu sempre fui tratado na família do seu Macedo como filho. Eu sou irmão da Marília e sou irmão do Roberto. Essa que é a verdade. Que maravilha. Irmão do Brasil, da família toda. Eu tenho muitos irmãos. Eu fui educado em muitas famílias, sabe, Fred? Perfeito. É a vantagem daquela Fortaleza daquele tempo. Eu fui educado em muitas famílias. Não por acaso, se quiserem encontrar o Mino, basta ir na Montmartre. Sempre estou tomando o meu cafezinho lá na Montmartre. Onde nós nos encontramos, né, Fred? Exatamente, nós nos encontramos também. Mas, Mino, então, você correu para fazer vestibular, porque matemática não tinha peso, mas então entrou para Direito, se formou. E aí,
Me Como formei foi essa porque transição para as artes? no terceiro ano, eu tive a visão de que não ia ser advogado, né? Mas eu fui cumprir a palavra, fui cumprir meu propósito de me formar em direito, que era o sonho do meu pai. E me Perfeito. formei. Eu disse assim, eu fiz direito, mas não sei se fiz direito. É uma frase que eu brinco muito com isso. Mas tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas no mundo universitário, na própria faculdade de Direito, grandes professores, grandes mestres, grandes pessoas, que me deram uma noção que eu não sei se sem essa noção eu teria sobrevivido na, Perfeito. no mar do conhecimento, né? Porque o direito é uma base muito, muito forte. Você está de frente para a justiça, que talvez seja o elemento mais importante na sociedade. Então eu tive Perfeito. aulas com grandes mestres. Eu não aprendi nada prático. Quando eu saí da faculdade, se me colocasse na rua, eu não sabia para onde ir. Mas eu tinha o Nem direito para a direita, romano. nem para a direita, nem para a esquerda. Era uma grande indecisão. Mas eu sabia que eu Tá. ia fazer. Mas saí de lá formado como artista. Isso é que é interessante. Porque o mundo Vamos lá. universitário daquela época, as faculdades se visitavam. Eu estava na Sim. faculdade de Direito, mas eu ia bater lá na faculdade de Arquitetura, conversava com o Fausto Nilo, com o Ricardo Bezerra, perguntava as coisas para eles, aprendia com Olha que eles. legal. Que Era um legal. encontro de muita cultura, que toda a estudantada de medicina, de engenharia, todos se Estava junto. encontravam, estava junto. Foi Mais à a esquerda. juventude mais aglomerada, mais coesa, mais unida, foi essa juventude dessa época. Exatamente um Tá certo. período difícil, né, que foi de 65, quando eu estava na faculdade, até 70. Eu, em Entendi. 64, estava Então servindo o você exército. pegou os anos de chumbo aí. Foi, de chumbo grosso. Mas eu não fui De chumbo atingido por grosso. esse. É, eu não Não, fui. e, menino, a chance de alguém acertar você, eu acho difícil. Né? Porque provavelmente se você é aquele cara que entrando mesmo num embate, provavelmente o seu carisma prevaleça. Então, eu digo que você é um grande papo, né, Mino? E aí, você entrou no mundo da arte, e qual foi o seu primeiro traço? O que foi a sua primeira criação? Foi um cartoon? Foi uma tela? Foi uma calçada, quando eu Uma tinha entre calçada? 4 ou 7 anos. Tem Mas foi um a, pichapão? a esposa do Nelson Montenegro, um grande amigo, Sim. a mãe dela, eles eram nossos vizinhos, lá na rua São Paulo. E ela disse que me Sim. via desenhando com carvão na calçada. Eu não me lembro que eu era criança, mas certamente eu Tá. deveria estar arriscando alguma coisa. Agora, o primeiro traço profissional, eu tenho uma dificuldade muito grande, sabe, Fred? Eu jamais vou escrever uma memória, eu vou fazer uma biografia, porque eu não me Calma, lembro calma. dos fatos, certo? Assim, é uma vida muito corrida, muito Sim. corrida. Embora eu, com a minha lentidão, mas uma vida muito corrida. Eu soube Tá. me deter um dos grandes aspectos da vida. Mas pode ser o seguinte, que eu tenho um desenho guardado pelas minhas irmãs, de quando eu tinha 4 anos de idade. Meu primeiro desenho está registrado, foi inclusive capa de um trabalho meu. Um álbum de desenho Sim. que eu fiz, e eu coloquei na capa o primeiro desenho que eu fiz. Graças às minhas irmãs, porque dizem que eu era muito danado, era uma criança muito danada, e elas compravam material de desenho para mim porque eu ficava quieto desenhando. Era a maneira de eu Ok. ficar quieto. Né? E aí eu desenvolvi a grande escola, que é você ter material na sua frente e incentivo das pessoas próximas. Não existe escola melhor do que essa. Então, Perfeito. eu tenho até um planejamento de um dia fazer uma escola, mas não fazer uma escola, mas instituir um curso de arte para poder dizer os Tá. fundamentos que me guiaram, sabe? Quer Entendi. dizer, essa história de você ter primeiramente um incentivo, porque a criança sofre muito quando o adulto se mete entre a arte dele, porque Perfeito. a criança é livre. Muitas vezes ela está A criança desenhando é um livre. cachorro, a pessoa pergunta, ô, cavalo bonito, aquilo ofende. É melhor ficar calado. Perfeito. Deixa a Perfeito. criança Eu estou viver. lendo Aquela história do agora, Pequeno Príncipe. Menino, eu estou lendo agora O Pequeno Príncipe com meu filho. Eu e ele juntos. E é exatamente Exatamente. isso, né? Ele desenhou uma jiboia com um elefante dentro. E as É, pessoas viam o chapéu. como Né? fosse um chapéu. Aquela é a maior visão Exato.
da compreensão infantil do mundo é aquilo lá, dessa liberdade que a criança tem. Uma vez o Thales me convidou para poder eu ingressar de qualquer maneira no Farias Brito, assim, com a experiência de arte para criança, para jovens e tudo mais. Eu tinha vontade muito grande de fazer isso. Mas quando eu cheguei diante do que eu teria que ensinar, eu fiquei pasmo, porque o que eu ia ensinar é exatamente o contrário. É que não se ensina a criança. Porque toda criança sabe desenhar. Aí, graças a esse convite do Thales, eu elaborei a frase que eu acho que pode fazer parte dessa multidão de frases que se fala sobre educação. Qual? Eu disse, toda criança sabe desenhar. Não se ensina a criança a desenhar. Toda criança sabe desenhar. Porque nós temos que ficar perto, sabe? Tomando conta deles, botando material, aquela coisa toda, mexendo o pincel na água, misturar as tintas. Mas jamais dizer que ele tem que fazer isso, aquilo, ou que ele fez isso errado, ou que ele pintou a cor errada, sabe? Entendi. Mino, você, então, se formando em Direito, você teve a mudança depois que você, como disse, né, quando você saiu na rua, não sabia se ia para a esquerda ou direita. O Beto disse aqui que você foi mais para a esquerda, mas isso é um outro assunto, uma outra live, tá? Então, a questão é, Nino, quando você fez a opção profissional pela arte, você enfrentou algum tipo de resistência ou preconceito? Eu digo isso porque, por exemplo, eu fazia engenharia, porque meu pai me deu 3 opções de curso superior para eu fazer: engenharia, engenharia ou engenharia. E como ele era engenheiro civil, ele não me deu a opção de mecânica, elétrica e civil, não, era civil mesmo, tá? E eu mudei o meu curso, no decorrer do curso, e eu não falei para ele. E eu já venho aqui de uma geraçãozinha um pouco mais para cá, né? Um pouquinho mais para cá. E você, como foi abrir o seguinte, ó, meu diploma vai para a gaveta, eu quero fazer arte. Eu fui receber o diploma da faculdade 5 anos depois. A Leice Melri, que era a secretária da faculdade, disse, Mirô, você vem buscar esse diploma, eu vou rasgar ele. Já faz 5 anos que você disse que vai buscar. Aí eu fui buscar meu diploma, eu fiquei satisfeito, afinal de contas tinha feito uma conquista na vida, né? Mas aí eu já estava desenhando, né? Já estava... E também era, de certa forma, protegido na época de chumbo, do medo de ser preso numa prisão sem ser especial, porque o advogado tem esse direito, né? E eu muito medroso, porque eu sempre tive medo de cadeia. Eu conduzi o Exército de 64 para 65, justamente na época do golpe militar, eu tinha preocupação muito grande com isso, porque a coisa da liberdade, para mim, é claustrofóbica. Eu não consigo imaginar preso, sabe? Eu sou assim, uma espécie de vocação de pássaro. Eu não posso ser aprisionado. Em nada. Então, nas questões, eu não sou prisioneiro. Eu sempre tenho que ter uma janela aberta para poder eu mudar de opinião, sair pela esquerda ou sair pela direita, sabe? Então, eu tive essa experiência, que foi uma experiência que me jogou também no meio universitário conscientizador, porque os meus amigos eram todos realmente de esquerda, mas nessa época, engraçado, eu não fazia essa distinção de esquerda. Eu era esquerda porque a esquerda é o que eu conhecia. Né? A direita ficava um pouco distante, mas estava para mim próxima, porque, por exemplo, os nossos pais representavam a direita. Mas não era a direita extrema. Eu acho que o problema não é a questão de esquerda ou direita, é a questão de extremo. Sabe? Sendo extremista é uma coisa só. Eu digo, a pessoa que é extrema-direita e a extrema-esquerda, eles são diametralmente opostos, mas diabolicamente iguais. Porque todos pensam iguais nas pontas. O centro, a proximidade com o centro, da conciliação entre o conservadorismo e o revolucionário, é o que acho que deve ser repensado hoje. Principalmente no Brasil de hoje, que está muito extremo, muito extremado. Então, a maior lição de política que eu tive depois desse tempo todinho foi saber que nem a Revolução de 64, o golpe militar de 64, conseguiu fazer a gente ficar calado. Mas os amigos conseguiram. Os amigos conseguiram. Agora, né? Porque eu prezo muitas amizades e entrar em conflito com um amigo por causa de pensamento político, isso aí não me passa pela cabeça. Eu jamais vou sacrificar uma amizade por uma bandeira qualquer, sabe? Mino, eu creio que é uma democracia, e eu já bati um papo com você sobre isso, inclusive lá na FIEC, lamentando, né, essa circunstância que a aproximação das redes sociais também gerou uma arena
tá certo? Onde as pessoas ficam protegidas pelos seus celulares, né, nas suas casas, mas se degladiando publicamente. Mino, me fala uma coisa, você eventualmente se inspirou em alguma coisa tipo Walt Disney, Mickey Mouse, alguma dessas origens foi influência para você? Todas. O Todas. Fred, eu me considero influenciado por quase todos os artistas conhecidos do mundo. Tanto na Ó, área Amarílio entrou clássica, aí na live, viu? O Amarílio é seu amigo, meu grande você falou amigo. tanto que o Amarílio entrou na live agora. Aliás, eu vou pedir, Mino, que todo mundo use esse aviãozinho aí para convidar mais gente, porque quantas lives você já fez, Mino? Quantas Essa é a lives? primeira, eu acho. É a primeira live Eu do Mino. fiz Pessoal, uma então pega esse participando do aviãozinho aí. aniversário e tudo. Pois é, Mas então começa assim, a convidar a turma aí, porque é a primeira live do Mino. Entendeu? Isso é especial. E isso. manda coraçãozinho também, porque ele merece. E esses coraçõezinhos subindo aqui, Mino, são tudo em homenagem a você, entendeu? Ao sono que hoje eu Legal? não vou ter, né? Porque tiraram meu sono. É uma emoção muito grande, Calma, porque, calma. né? Não, calma, mas não, nós estamos relaxando aqui. Então, Mickey Mouse para você foi uma inspiração. Foi um dos fundamentos. Muito grande. O fundamento Fundamento, Disney, para mim, fundamento. foi a coisa mais importante no mundo da arte, para mim, foi o Disney. Quando me perguntaram uma vez Sim, quem tinha sido o maior artista do século XX, todo mundo tá? esperava que eu dissesse que era Picasso, Van Gogh, e Van Gogh mais atrás ainda, mas dos grandes mestres, eu achava que o Disney tinha sido o maior artista, porque ele conciliou muitas coisas na arte dele. Ele entrou com um Tá. desenho que era novidade, representou um novo tempo, uma nova era. Foi o primeiro, assim, a ecologia, o meio ambiente, teve nele o primeiro defensor, né? A beleza que é a Disney. As pessoas às vezes Entendi. têm um certo preconceito com a. Tá sem som? Não, tá perfeito aqui. Eu tô com um pouco de eco aqui em casa. Um pouco de eco, mas agora, beleza. Vamos lá, manda. Ok. Meu amigo Alex Menezes entrou, grande Alexandre. Então manda, Mino. Tá bem agora, vai. Te ouço. Pronto. Finalizando, o Mickey é o grande pôster que eu tenho na sala, certo? É Tá. o grande personagem. Eu chorei na Disney, porque quando eu vi o desfile final do dia, o Mickey Sim. passando ali na frente, eu chorei porque eu sabia a história do ratinho da gaveta. Tá. Né? Disney para mim não era só o Mickey, era a própria biografia dele, do grande Perfeito. artista, do empresário, Perfeito. né? Do sonhador, Perfeito. que é o empresário que dá o recado melhor para o século atual, Igual que é a Disney. questão do sonho. Né? Que o homem é um Perfeito. animal sonhador, é um mamífero sonhador, como já disseram, né? Por natureza. Um mamífero sonhador. Você sabia, Mino, que o Mickey Mouse não foi a primeira criação do Walt Disney? E que a primeira criação dele foi um coelho, se eu não me engano, chamado Coelho Rabbit, Oswaldo. Oswaldo, É, e que foi roubado por um é, sócio, não é verdade? é. A biografia dele é Roubado, extensa, é muitas coisas. é É. incrível. E nesse roubo, ao invés de reagir como alguém que perdeu tudo que tinha feito, ele teve essa inspiração maior. Mino, o que lhe inspira mais, tá? É a alegria, já que a sua obra é uma obra de cores, é uma obra de traços alegres, ou como um bom criativo, você também é inspirado no povo cearense, ou seja, nessa característica nordestina nossa, tá certo de ser? Rapaz, essa que é a coisa mais rica que eu já experimentei e descobri. Que foi, eu nasci numa esquina do Brasil, que é o nosso querido Ceará. Divide essa esquina com o Rio Grande do Norte. Mas Perfeito. nós estamos diante de um mundo inteiro que veio para cá e que jogou sobre nós todas as influências possíveis, todas as culturas conhecidas, e nós aqui absorvemos tudo, talvez por causa desse sol de céu sempre aberto. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí você vê o seguinte, o Ricardo Guilherme, o teatrólogo, uma vez ele disse assim, a nossa cultura é de ficar de frente para o mar de braços abertos, recebendo tudo que vem de fora. E enquanto isso, nós ficamos de costas para a nossa própria cultura. Eu entendi essa frase do Ricardo e passei a fazer o giro, a me converter. Porque eu sabia o nome de 40 tribos americanas. Uau, uau.
E quantas Por causa das cearenses? histórias em quadrinhos, por causa dos cowboys, dos famosos cowboys. Então Cowboy. eu tinha recebido toda a cultura de fora, mas não conhecia o Perfeito. cordel. Isso já depois de adulto, eu não conhecia o abóbora. Quando eu fui conhecer o traço do cordel, a poesia do cordel e a nossa própria história, que eu não sabia que o Ceará tinha uma história tão rica, tão bonita, aí eu me encantei e quis mostrar isso para as outras pessoas. Foi quando eu descobri Maravilha. o episódio do Caldeirão, que aconteceu aqui no Crato, onde uma Sim. comunidade inteira foi dizimada, e que parecia muito com Guernica, do Picasso, porque enquanto os aviões estavam bombardeando Guernica, em 1937, aqui no interior do Ceará, um teco-teco saiu com essa intenção, isoladamente com essa intenção. Que, de qualquer maneira, foi uma bomba que ele jogou, que deu só para poder esquartejar uma vaca e fez uma mulher dar luz antes do tempo, por causa do susto. Mas se tivesse uma esquadrilha, eles teriam jogado bomba igual Guernica. Vai dizer, essa história que sempre se repete do poder, da elite, querer massacrar os pobres quando eles se reúnem. Eles têm muito medo do povo reunido, mas o povo reunido é inofensivo. O povo só é perigoso quando ele é isolado e é solitário. Aí ele grita. Aí ele isoladamente é muito perigoso, ele torna-se um guerrilheiro dentro da própria urbanidade da gente. Nós estamos cheios de guerrilheiros por aí. Os que assaltam, os que puxam arma, aquela coisa toda. Mas quando se aglomeram, eles formam comunidade e foi a única expressão possível do comunismo, que falam tanto do comunismo, né? Que não teve em parte do mundo, os acontecimentos mais comunistas que tiveram no Brasil, no mundo, inclusive, depois da experiência dos apóstolos lá em Jerusalém, no começo, no início do cristianismo, onde eles realmente dividiram tudo, e eu acho que só por ali foi a única experiência comunitária. E depois, nesses bolsões da pobreza, em Canudos, na Bahia, era uma comunidade muito bem construída, comandada por um homem visionário, por um religioso, nesse sentido, místico, e que fez bandidos, inclusive, se transformarem em cidadãos. Coisa que pouca gente, que pouco governo, ele tinha essa fórmula. E eles tiveram uma lealdade muito grande e provaram o valor deles quando eles foram acossados, quando eles foram tentar ser esmagados pelo equívoco político da época, que o exército brasileiro teve que vir para cá, para o Nordeste, para poder acabar com esse reduto, deu uma batalha das batalhas mais épicas da história do mundo, que foi Canudos, que se notabilizou por uma coisa, o Fred. Isso vale a pena ressaltar. Os americanos tiveram um interesse muito grande em vir estudar português para poder ler os sertões de Euclides da Cunha no original. Por causa de uma coisa, de todas as batalhas do mundo inteiro, do Forte Álamo, das Termópilas gregas, o único reduto que não teve um sobrevivente foi Canudos. Não sobrou ninguém para contar a história, a não ser as pessoas que tinham saído antes. Eles mataram todos, né? Sem saber o que estavam enfrentando e pessoas inocentes. Eu vou fazer uma pergunta para você, assim, e aqui, Nino, eu estou impressionado, volto a dizer, queria poder registrar todos os elogios que o Nino está recebendo, genial, a Fátima Duarte mandou um oi, né, a Mafisa e Ximenes aqui mandaram um alô para você aqui, bem carinhoso também, Nino, gente que gosta de você, a Mafisa e Fernando Ximenes. Bom, muita gente Mafisa, aqui filho do Zé Carlos. fazendo a melhor live de toda a quarentena. Então, olha só, Mino, aí, sendo você um estudioso da história e tendo uma visão política muito clara, aí você criou, com essa inspiração que você teve no Walt Disney, no próprio Mickey, o Capitão Rapadura para resolver tudo isso, é verdade? Ele surgiu, o Capitão Rapadura. O desejo que eu tinha é ter um personagem. Eu fiquei muito tempo procurando esse personagem. Mas quando ele chegou pronto. O nome já estava pronto, Capitão Rapadura. Ainda hoje eu não sei indagar sobre esse processo, porque ele chegou. Depois eu não sabia o que fazer com ele, porque era mais uma coisa para eu fazer. Quadrinhos. Eu estava fazendo cartoon, né? Sem ser uma profissão sólida, porque cartoon eu só participava dos salões que tinham naquela época, salões nacionais, mas não vivia de cartoon. Eu vivia do desenho gráfico industrial, de fazer criação de marcas, de logomarcas. Eu passei 10 anos trabalhando nesse tipo, nesse terreno da simbologia. Aí eu aprendi muita coisa. Mas quando eu ia fazer
um trabalho diferente, eu afiava o traço naquele outro tipo de trabalho. Por exemplo, para fazer uma marca, era um tipo de desenho mais geométrico, né? E que eu usava compasso, essas coisas todas. Quando alguém me pedia para fazer um retrato da esposa ou da filha, dos 15 anos da filha, eu ia para outro tipo de arte que não era cartoon, que não era pintura e que não era design gráfico. E muitas vezes eu não sabia, nunca tinha feito, mas eu encarava para poder fazer, porque a pessoa geralmente era um amigo, queria que eu fizesse o retrato da mulher dele, do amor da vida dele, e aí eu entrava e ia fazer, e só ficava satisfeito se o quadro, quando chegasse em casa, o cachorro balançasse o rabo, reconhecendo que era né, era a pessoa daquela casa. E aí eu fui, quando eu voltava de uma experiência, de um retrato, que eu voltava para poder fazer uma marca, o traço estava mais afiado. E quando migrava de uma arte para outra, eu melhorava. Então eu resolvi me tornar o que eu era, sem saber que era eclético. Não usar pretensão de ser eclético, de fazer multi-coisas. Não, eu fazia tudo porque eu gostava de fazer tudo. Eu não gostava de deixar a pessoa contrariada quando pedia uma coisa. Eu ia lá e podia fazer. Sentia que podia fazer. E aí, isso teve um certo... Diga. Pois não. É que marcas... Isso teve... Oi? Foram muitas. Eu tenho um trabalho muito grande. A que ficou mais famosa foi a Sereia, que foi realmente, ela fez história, ainda está aí. Foi uma coisa muito bonita. A emoção da TV Mares, né? E tem uma história por trás disso, porque é uma logomarca que ainda hoje ela está atual, por ela ser infantil. Olha, perfeito. Algumas pessoas na história do grupo queriam mudar a Sereia para poder botar uma logomarca mais Globo, mais uma coisa assim, mais dentro da tendência moderna. Mudar a Sereia. É coisa de agência, né? Que queria fazer uma nova marca, que ali era muito careta, muito demodé, né? Mas acontece que a Sereia encontrou uma grande defensora, que foi a dona Yolanda Queiroz. Ela não admitia que se mexesse na Sereia. Por isso a Sereia sobreviveu como imagem, e ela ainda hoje ela continua sendo uma imagem que faz bem às pessoas que estão vendo. Porque eu agradeço muito a Deus, é que eu sou um intermediário, um artista que reproduz coisas alegres, figuras felizes, sabe? Perfeito. Isso não significa... Manda. Não, eu disse, isso não significa que eu tenha o respaldo total da felicidade, mas eu me sinto muito feliz em levar mais a felicidade para os outros. Perfeito. A não ser nas questões do quadro de Canudos, porque, por exemplo, eu fiz o quadro de Canudos em que eu mostrava toda a crueldade dessa guerra. Mas com a intenção de não explorar o drama, sabe? Mas de fazer com que o drama conscientize as pessoas. É um aspecto do engajamento da arte de um modo político e social. E isso, Fred, foi a geração passada, a geração que nos assistiu, a Marília, o Beto, todos conheceram essas pessoas, o Luiz Arraes. É uma geração muito rica. Eu tive a honra de me sentar ao lado e ouvir o Paulo Freire, hoje uma pessoa assim, altamente perseguida. Eu tive cercado de Laura Oliveira Lima, Luísa Teodoro, sabe? Marilac Fiuza, pessoas assim fantásticas. Além dos líderes nacionais da época, né? Nacionais, né? Mino, desculpa, eu ia dizer que eu tenho aqui uma tarefa tremenda. A nossa live está chegando agora, já está na segunda parte, e eu estou assim, puxa vida, o tempo passa muito rápido. Tá indo para um lado. Quando o papo é pesado, fica o negócio arrastado. Com você é incrível, mas eu ia lembrar que o artista realmente tem que ir aonde o povo está. E esse povo está, não é o povo que fisicamente está, mas é aonde está a cabeça e o coração do público. Né? E eu percebo que foi isso que você perseguiu ao longo do tempo. Foi. Eu também me considero assim o Dr. Mino, porque o personagem que eu tenho, o Dr. Mino, que eu tenho um livrinho dele, ele é um psicanalista. Então, no livro, tem a minha psicanálise, a minha busca pelo autoconhecimento, né? Quando eu descobri que eu não tinha complexo inferior, eu descobri que era inferior mesmo. Esse foi o grande passo da minha análise, foi o reconhecimento dessa estatura, desse tamanho, né? Isso me deixou muito à vontade na vida. Porque você mais tira esse ser inferior. Eu sou inferior a todo mundo.
Né? Você vai fazer as pessoas irem embora da live se você insistir com essa ideia, entendeu? Mas é, Fred, você vê o seguinte, a melhor postura do mundo é você reconhecer a sua inferioridade. Porque a sua Certo. superioridade é difícil de administrar. Você não sabe quando é que Tá. você é superior. Mas você Puxa detecta vida. com muita facilidade quando você está inferiorizado. Isso não é sentido pejorativo de que ser inferior, sou menor. Não. Eu continuo sendo grande. Mas eu sei as pessoas que são maiores do que eu. Né? Olha, por exemplo, todos os meus amigos, em diversas áreas, eu olho para eles assim com um sentimento de orgulho muito grande. E gosto Que muito de maravilha, ouvi-los. amigo. Que Eu tenho maravilha. vários exemplos. Né? Às vezes eu faço minha galeria, vou colocar o retrato do senhor Macedo, vou colocar o retrato do Beto, do seu Ives, de todo mundo, e dos meus professores, da Luísa Teodoro, Laura Vieira Lima, todas essas pessoas, sabe? Porque é uma galeria que está sempre presente na minha vida. Eu ouço tudo que eles disseram. Eu vi, foi uma grande alegria agora, no meio desse isolamento, foi ver que essas pessoas voltaram. Eu estava muito Voltaram. distante disso, porque estava no corre-corre, sem sentido. E não estava ganhando Sim, dinheiro, que é pior de tudo. Estava perdendo dinheiro no corre-corre. Correndo atrás de um negócio perfeito. que é muito mais ligeiro que eu, que é dinheiro. Ninguém segura. Né? Ele entra por um lado, sai pelo outro. A Enel e a Cagés estão em cima de todo tempo. Mas eu aprendi que não adianta essa coisa. O mais importante realmente como está no grande mestre Jesus, né? É que a procura Jesus. do reino de Deus e a justiça. Procurar a justiça Perfeito. acima de tudo. Isso aí que é o grande elemento norteador da vida da gente. Nino, que maravilha. No domingo passado, né, eu escrevi, domingo agora, sobre o lado bom dessa pandemia, né, e coloquei que, para mim, né, o slow life, né, a vida mais lenta, né, eu sempre digo para as pessoas, Mino, que se a vida fosse em câmera lenta, ela seria muito mais bela. Basta você perceber que todo filme que quer passar uma imagem de sensibilidade, ele diminui a velocidade das imagens e não apressa. E o curioso, Mino, é que nos meus trabalhos de mentoria, em que eu abordo empresários, eu ouso que o meu trabalho seja também focado nos aspectos comportamentais do empresário. E creio que agora, depois desse isolamento e pandemia, com todo esse risco absoluto que todo mundo sentiu ao mesmo tempo, né, que as pessoas passem a ter mais sensibilidade para isso, para uma vida mais lenta, para uma vida mais vivida nos aspectos da contemplação. Mino, uma coisa que eu faço nos meus trabalhos é trabalhar os aspectos comportamentais, identificar qual é a tríade, né, comportamental. Aí eu vou lhe perguntar uma coisa que é uma curiosidade. Todo criativo é tímido? Eu não sei se todo é, não, mas eu descobri que eu sou tímido. Quando eu fui dizer isso para a Inês, para minha mulher, que eu achava que estava bebendo demais, porque tinha descoberto que eu era tímido, ela soltou uma gargalhada, porque ela não imaginava que eu, com toda aquela euforia, daquelas coisas, eu não era tímido. E eu era Tá. exatamente, era essa timidez que eu descobri, com o doutor Mino, que me fazia beber. Então, quando eu ia encarar Sim. uma festa, que eu via aquela multidão de amigos, eu me perdia. Pessoas Tá. perfumadas, bonitas, lindíssimas, bem vestidas. E eu lá Tá. no meio daquele fuzuê maravilhoso, não sabia o que fazer. Então, Tá. o uísque era muito bem-vindo, porque ele estabilizava, e aí eu entrava naquela naturalidade, né? Naquela espontaneidade. Mas na festa seguinte, tinha que beber primeiro, porque se chegasse lá dentro ia ser cobrado. O que é que tu tem? Chegou, Sim. tá tão diferente, porque eu estava normal. E a minha timidez não aguentava as pessoas me verem na minha normalidade. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso e deixei de ser controlado pela bebida. Pelo menos nessa questão Você Pelo me menos nas viu, festas. eu já bebi com você, Mino, e eu quero dizer para você que é uma delícia, viu? Beber com você, o papo fica ainda mais maravilhoso. Mas, Mino, eu digo, eu me considero uma pessoa muito tímida e as pessoas questionam, né? Mas como se você é um palestrante, você teve na minha palestra chamada A Força Interior do Empreendedor, Isso, que junto me com o lembro papo bem. de domingo foi minha incursão na arte, né, no que eu quero que você fale também para nós sobre estado de arte, mas muitas vezes a timidez, você vence com esse lado mesmo, a borderline, de passar para o outro lado, né?
você vai para o outro lado, você vai para o discurso, você vai para a arte, né? Você vai para a sua exposição através da sua arte. Mino, o doutor Mino aceita consulta? Eu sempre me consulto com ele, quase todo dia. Eu acordo Eu pensando. agora estou querendo conversar com o doutor Mino, gente. O doutor Mino é o psicanalista personagem, né? Deve Eu ser muito transformei legal todos o eles, atendimento. os meus eus, né? Eu transformei em Sim, personagem. O Daniel Brandão, o Geraldo Borges, que são os meus dois que trabalhavam comigo do Capitão Rapadura, ele dizia que o Capitão Rapadura é meu alter ego, né? sim. Seria a identidade secreta do Capitão Rapadura, seria eu mesmo. Mas, ô Fred, vou dizer uma coisa pra você. Você sabe o que é de onde é que vem a timidez? É do Da onde, medo que a Mino? gente tem de decepcionar os outros. Porque, É, na verdade, nós do todos queremos julgamento. ser queridos. E O quando a gente pisa na julgamento. bola, a gente sabe que vem um julgamento. Até o É, julgamento do melhor amigo dói, né? Então a dói. gente anda com medo. Mas quando você sabe que você é inferior e que você vai dizer algumas besteiras, provavelmente quase tudo que você vai dizer tem que ter umas besteiras, você fica mais à vontade. E aí até as besteiras não saem. Eu me Que escrevi é, uma coisa e dizer assim, o importante não é dizer que você não sabe. O importante é você dizer isso conservando o ar de inteligente. É aquele não sei, opa! mas o não É, sei erudito, né? O não sei olha, fantástico, né? que O não eu sei acho que ignorante, né? é um não sei Você vai bem, entender. bem típico do psicanalista, né? Do É um, me psicanalista. fale mais, né? O que é que você É, acha mais sobre isso, né? Mino, eu acho que as curas vêm pela boca e não pelo que a gente toma, mas pelo que a gente fala, né? Pela forma como a gente se é. expressa. E as pessoas que têm a sapiência, né, de abrir espaço para as outras falarem, né, e exercitar uma escutativa, melhoraria muito o mundo, não, Mino? Eu acho que, vamos retomar aqui o que foi que tu disse no finalzinho aí da frase, Eu porque eu estava perguntei para pensando uma você coisa. se as pessoas exercitassem a escutativa, né? Porque eu disse que se as pessoas pudessem falar mais e serem mais ouvidas, elas externariam as suas dores, as suas inquietações, e as coisas seriam melhores para todo mundo. E não ser barradas pelo julgamento. Exatamente. E Porque outra quando a coisa, gente Fred, põe a todo humanidade, mundo quer ser escutado. Todo mundo precisa de alguém para ouvir. Eu falo sim, muito. Por incrível que pareça, eu falo muito. E eu estou aprendendo, de uns tempos para cá, a delícia de ouvir. Agora é o seguinte, desde muito tempo também já ouvia. Eu tenho amigos, o Luiz Arraes, por exemplo, meu grande amigo, tem 60 anos de amizade. Eu não me tá, o lembro. cantor, Não, o irmão do Raimundo, o irmão dele, o Luiz Arraes. Luiz Raimundo, Arraes é que era meu desculpa. colega. Tá, Mas o Raimundo também. Eu nunca. O Luiz, desde pequeno, que eu ouço o Luiz. As histórias que ele tá. conta, até os filmes que ele assistia, ele me contava. Passava Sim, 2 horas ouvindo o filme que ele tinha assistido no São Luís, que eu ia assistir no dia seguinte, aí você tira. Mas eu que ouvia, coisa. porque ele contava um certo prazer em ver a versão das pessoas. Eu tenho um Tá, ouvido educado para ouvir e tenho também uma boca meio atrapalhada para falar. Quando eu vou tá, expressar as ideias, eu encontro muita dificuldade, porque tá. geralmente eu estou pensando que estou dizendo uma coisa, mas as pessoas estão pensando diferente, estão interpretando diferente, porque aí vem a frase do grande Macedo, do seu José Dias Macedo, que foi uma coisa lapidar na minha vida. Quando ele disse que o importante não é o que eu digo, é o que você entendeu do que eu disse. Perfeito, mano, perfeito. Né? É uma O, chave o- o fantástica para evitar muitos comunicador, erros. o comunicador é esse, é o que eu me fiz entender. Você sabe, Mino, que eu detesto a palavra óbvio, porque o óbvio é uma comunicação violenta. Alguém que chega e fala assim, isso é óbvio para você, não obrigatoriamente para quem está ali ouvindo, você concorda? É uma Concordo. comunicação violenta. Não é Né? óbvio para todo E mundo. e eu já escrevi sobre o óbvio, né, porque eu acho que ele não faz parte das palavras que eu acho que melhoram o mundo, né? Mino, eu queria aqui Ei, respostas bem curtas. eu tenho um livrinho que eu estou preparando, pequenininho, despretensioso, Tá. Oblivion. É um Oblivion. livro sobre o Oliver, porque o Moraes, meu amigo, ele criou um Olha, personagem chamado, sim, inspirado do Raimundo Faz Tudo, que ele traduziu tá. como Raymond Make Wall. Raimundo Faz Tudo. Então são pensamentos óbvios. Então ele diz assim, um arroz que não vai para a panela jamais cozinhará. Certo? Sim, é, Um café sem açúcar nunca será doce.
Assim, esse tipo de pensamento que todo mundo pode participar, que é uma brincadeira. O nome do livro é Sim. Oblivion. Acho que vai ser sucesso. Ou seja, com a sua arte e a sua sensibilidade, o óbvio fica suave. Mas se o óbvio é usado na comunicação normal, ele pode gerar esse impacto que não é legal. Nino, respostas curtas, eu tenho algumas curiosidades. Nino, o filme que mais lhe marcou? Rapaz, esse é difícil. Que tem uns assim, olha, veio aqui na frente um filme, Zorba o Grego. Me marcou muito o Zorba o Grego. Será que eu vou encontrar isso na Netflix? Porque agora você foi lá atrás. Foi lá atrás. Anthony Quinn. É um livro fantástico, um filme maravilhoso, que marcou. Agora, teve Branca de Neve e os Sete Anões, do Disney. Perfeito, perfeito. Bambi, que foi um filme, um desenho animado que me fez chorar quando eu era criança. Massa, Mino. Agora, são tantos milhões de filmes, né, que você triar, assim, para dizer o mais... Nino, todas as histórias de contos de fadas são mitológicas, né? E é por isso que elas nos agradam tanto, né? Aí a gente poderia depois falar sobre mitologia, não vai dar para ser hoje. Bebida predileta, Mino? Todas. Todas bem bebidas, é. Um bom vinho, um bom uísque, boa cerveja. Qual é o prato que combina com tudo, algo assim, álcool. Eu gosto. Eu não gosto de rum, porque o rum me faz muita besteira na vida, porque o rum se misturar com Coca-Cola e bebida doce, ainda inebriante, faz besteira. As maiores besteiras que eu fiz na vida foi com rum. A pergunta que eu quero fazer é, a Inês regulou a sua bebida quando você disse que bebia por causa da timidez ou liberou? Porque ela deu uma gargalhada, né? Ela jamais imaginava que eu ia... Achava que era uma desculpa. Que era mais uma desculpa que eu tinha para a bebida, né? Porque eu não conseguia controlar a bebida. Eu passava um tempo e aí resolvi não discutir mais com bebida. Se eu tiver vontade de beber, eu bebo um pouquinho, porque são as fontes de arrebatamento, como eu conversava muito com o Gutinho Benavides, que toda fonte de arrebatamento é lícita, sabe? Quer dizer, desde a maconha ao uísque escocês mais refinado, tudo é bom. Agora, a dose é que é o segredo. Porque você, sobre a velocidade da época que você estava falando um dia desse comigo, tudo muito ligeiro, e essa pandemia fez a gente experimentar mais a lentidão, né, o isolamento. Essa experiência mostra isso, que é melhor comer devagar. Você não deve deixar de ser rápido nas coisas, não. Porque tem momentos que você tem que ser super ligeiro, tem que ser um Ajax, tem que ser um Capitão Marvel, tem que ser um super-homem na sua velocidade. Mas o grande passo a passo é lento. Você, para almoçar, tem que ter a hora do almoço. Né? Você não pode chegar e arrastar um sanduíche, sair correndo, segurando a parte, para dizer que você é um IUP, que é um executivo de 5 estrelas. Não, você tem que parar para o almoço. Tá, a refeição, você tem que parar para refletir. Porque, inclusive, esse é o grande segredo que as mulheres não entendem. Porque muita gente ganha dinheiro em cima do mundo feminino por causa da história do regime. Né? Remédio para controlar isso, para controlar o apetite, pelo que emagrece, fica mais lá. E o único segredo do emagrecimento vem das fontes orientais. Isso é antigo no mundo, que é você comer devagar, só isso. Comer devagar. Porque você comer devagar, você não come muito. Sair da mesa com fome. Maravilhoso, você passa o dia todo comendo. E você, pela sua elegância nos eventos que eu lhe encontro, provavelmente não tenha problemas com peso, né? Eu acho que você deveria usar o espaço da revista para colaborar com as pessoas que não têm a mesma facilidade que você. Afinal de contas, alguns quilinhos a mais virou uma segunda pandemia dentro da pandemia, entendeu? Com esse isolamento. Maltrata muitas mulheres, maltrata muitas pessoas, essa corrida contra a balança e, na verdade, contra a mesa mal usada. É só isso. Mastigou bem. Verdade. O Mahatma Gandhi dizia isso, que você tem que mastigar o líquido e engolir o sólido. Não é engolir o sólido inteiro, mas o sólido tem que ser tão bem mastigado que ele deve ser engolido. Ele virou líquido. Virou líquido. Como se fosse... E esse é o sucesso, porque se o seu estômago, você joga toda aquela carga em cima dele, você vai ficar sempre com fome. Você está com o estômago cheio, mas já está com fome, porque o nível de satisfação não subiu para a cabeça. É o que eles dizem. Exatamente. E eu aprendi isso do meu pai, que ele era um mestre da comida, ele sabia comer muito bem, ele tinha uma finesse no modo de comer, ele provava as coisas, chegava gosto, ficava olhando ele comendo. Eu sempre gostei de ver as pessoas comendo. Eu não olho muito, porque as pessoas ficam encabuladas, mas eu gosto de ver as pessoas mastigando.
Não só É as pessoas, legal. mas com os animais também. É bom ver os animais comendo, aquela coisa toda, dá gosto, né? Legal. E meu pai, Que ele bom. comia muito bem, tomando o vinho dele, aquela coisa toda. Eu vou nesse ritmo. Nino, nós estamos nos últimos 5 minutos. E aí eu queria agora que você nos desse, nos presenteasse com a sua percepção a respeito. Né? O tema da nossa live é: existe vida em estado de arte? Parece ser algo utópico. Mas o estado de arte é algo tão abstrato assim? Por exemplo, né, nós tivemos aqui, temos a participação de muitos empresários, eu poderia citar vários, né, o Beto foi citado aqui, o Amarílio, mas vários amigos meus, Rodrigo, que coordena um grupo nosso de WhatsApp de empresários incrível. Minha filha, Lara, está aqui, e já numa visão dela de empresária, ela faz direito. Não sei se depois dessa live a Lara vai querer agora ser artista plástico, mas se for, beleza, porque influenciado por você, está em casa. Mas eu queria que você nos falasse, Mino, sobre a vida pode ser levada em estado de arte. Eu estou perguntando para um artista que, para mim, vive a vida com leveza. Olha, a vida é um estado de arte. A gente não percebe que a arte se encontra em todo o momento da vida da gente. Eu não conheço um amigo meu que não seja artista. E eu digo isso para eles e eles não acreditam. O Beto que você falou é um deles. O Beto faz construções de arte fantásticas. Ele cria ambientes, cria prédios, que eu não sou capaz de fazer um negócio desse com todo o desenho que eu tenho. Eu não tenho essa visão espacial dele. E de outros amigos que eu tenho, que cantam e tudo mais. Mas a arte está presente porque não existe nada feito sem arte. A arte é o ofício, é o grande ofício. Isso vem de Sócrates, que ele dizia que a arte tem a utilidade. A beleza é uma utilidade. Ninguém pode viver sem a beleza. E a arte é beleza. E até em tudo. Você vai tomar um café. O modo como você toma o café, ele pode ser artístico ou não, depende de você. Perfeito. Varrer uma casa, você pode varrer uma casa, agora com a experiência da pandemia, que todo mundo virou doméstica também, né? Virou secretária doméstica. Você pode varrer uma casa achando bom, varrendo e cantando, inclusive, ou eu pode varrer a casa resmungando, achando que aquilo dali não tem nada a ver com a sua profissão. E, no entanto, todas essas coisas, elas podem ser feitas com arte. A arte existe em tudo. A arte é divina. O mundo é a criação de arte. A grande coisa, além, o universo é a maior criação de arte, do grande arquiteto. Perfeito. Então, onde é que você não encontra arte? Tá. Na indisposição, na falta de disposição de fazer uma coisa. Mas quando você resolve fazer uma coisa bem feita, aqui dali vira arte. Eu tinha um problema muito grande, que eu não gostava de fazer contas, de lidar com o negócio dele e fazer contas. Eu não queria ser tirado do desenho que eu estava fazendo, dos quadrinhos, viajando com o Capitão Rapadura, para de repente falar com o contador, aquele negócio todo. E um dia eu vi um inglês que disse que você será feliz se você, pelo menos metade do tempo, você fazer só as coisas que você gosta. Você gosta. E o outro tempo, procurar gostar das coisas que você não gosta. Então, há ser completa a felicidade. Mino, deixa eu te falar, nós estamos nos 2 últimos minutos e você nos deu o presente que eu esperava. Eu teria tanto mais do que falar com você, porém, vamos terminar essa live com aquele gosto de quero mais, aquela sensação de quem sentou à mesa, fomos disciplinados e cumprimos a pauta e que venham as próximas. Mino, muito obrigado. Eu quero que você dê aí uma palavra aí em 40 segundos para que a live não caia, para esse público que tanto gosta de você, Mino. Obrigado por vocês gostarem de mim. E eu acho que isso é uma retribuição, porque eu gosto muito mais de vocês, talvez. Eu disse numa festa que me encontrei com um amigo, ele disse, tu tá bem besta. Eu disse, culpa de vocês, que me tratam tão bem. Boa, amigo. Mas os amigos, então um abraço para todos os amigos, eu moro no coração dessas pessoas, e eles moram no meu coração, isso que é importante. Bela, Maria, Luísa Raiz, todo mundo. É uma angústia da gente poder falar todo mundo, né? Que coisa, Mino. Maravilha. Olha, muito obrigado. Você nos presenteou nessa noite de terça-feira com uma... Você realmente nos brindou com cultura, com carinho, com carisma e atenção. Então, meu amigo, uma ótima noite para você. E, por favor, agora, vá tomar um vinho, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. E um lembrete. Todo mundo, rezar antes de dormir. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu aprendi, coisas que desde minha mãe ensinava, desde criança, e a gente, ao longo do tempo, a gente esquece. Mas rezar antes de dormir.
rezar quando Amém. acordar. Aí você garante o Amém. dia. Amém. Mino, muito obrigado. Um Muito forte obrigado abraço. também, Fred. Muito obrigado. Estamos muito juntos, viu? Mais agora do que antes. Valeu. Muito obrigado.